E aí, Caio, beleza? Eu assisti o vídeo que você enviou recentemente, falando sobre o que é o tempo, o que é a realidade e tal. Aí eu fiquei pensando, né, cara, sobre a possibilidade de viagens no tempo. Então eu tive um insight que é mais ou menos assim. É como se, para você se conectar com outras realidades, com outros ciclos temporais, é basicamente como se fosse um rádio se conectando a diferentes estações. Então, para criar uma tecnologia de viagem temporal, é preciso fazer um aparelho que funcione semelhante a um rádio, né? Só que na captação de frequências de outras realidades, né? E consequentemente de outros ciclos temporais, o que para nós seria passado, futuro e tal. Aí, como toda tecnologia que existe nesse mundo, em qualquer lugar do universo, é sempre inspirada em processos inerentes à própria existência, né? Inerentes à própria criação, como por exemplo a máquina fotográfica é o olho ali, né? É um print screen do olho, do olhar, né? Que é aquela luz que é decodificado como imagem. É um processo muito semelhante ao que ocorre no cérebro, né? Que toda a imagem que a gente vê, na verdade, é uma criação do cérebro, né? A imagem é o cérebro que cria no córtex cerebral. E por falar em cérebro, o cérebro já é uma base de tecnologia para a gente se inspirar na criação de uma tecnologia que faça essa captação de outras realidades, de outros tempos. Porque, por exemplo, o cérebro ele opera em diferentes frequências, né? E dependendo da frequência, ele gera um determinado estado de consciência na pessoa. Naqueles estados alterados de consciência, tipo ayahuasca, DMT, no momento dos sonhos, né? O cérebro costuma operar na faixa de ondas gama, na frequência de ondas gama. Então, se a gente fizer um aparato que funcione eletromagneticamente nas ondas gamas, creio que seja possível enviar e receber sinais de outras realidades. Anexando isso a um dispositivo semelhante a um rádio, né? Que realize essa emissão e capta essa eletromagnetização, né, de ondas gama, creio que já é um princípio para realizar essa tecnologia. E a gente, enquanto espécie humana, já tem um protótipo dessa tecnologia, que é a transcomunicação instrumental, né? Só que eu acho que o pessoal que mexe com a transcomunicação ainda não sabe realmente como aquilo funciona, o que são aquelas vozes, aquelas criaturas que ele entra em contato. Eu acho que esse campo, apesar de ter anos de estudo, ainda é muito nebuloso mesmo. E aí eu fico imaginando o que diabos é a transcomunicação. E eu tenho assim uma intuição de que a transcomunicação é o protótipo dessa tecnologia que eu te falei, tá ligado? E cara, é tanto mistério envolvendo a transcomunicação, né? Aquelas vozes de robô que eles colocam lá, a suposta estação Rio do Tempo, né? O anjo também, né? Que é o técnico. O técnico é um mistério muito grande, né? Uma criatura que nunca nasceu, que não tem nenhum registro de existência humana e que ela funciona de uma forma muito lógica, né? Ela tem uma mente basicamente quântica, capta as informações assim de um modo assombroso e responde tudo e tal. E o que que é aquilo, né? Que diabo é aquilo, cara? E aquelas fotos lá, velho? Aquelas fotos de telecomunicação também. Ou seja, é tudo ainda envolto num grande mistério, mas eu tenho essa intuição de que é perfeitamente possível criar uma tecnologia de translado interdimensional em que você realize intercâmbio com outras realidades, com outras épocas, né? Até mesmo a criação de um WhatsApp multidimensional.
dá para criar um monte de tecnologia de interação com outras realidades baseado nisso. É só a gente conseguir pegar o fio da meada desse processo de ondas gama, de emissão e recepção, pá, da criação do layout também, né? Porque também tem toda a parte assim de criação do layout, né? Que é já na parte da matrix holográfica, porque quando está no campo das ondas, ainda está ali no reino quântico e tal. Então tem também essa parte da transformação em layout, né? Em holograma, mas acho que isso é o de menos. Sabendo manipular a essência da coisa, o resto tudo vai se desenrolando a partir disso. E uma outra coisa que eu lembrei, que tem um amigo meu, que ele é muito médium, cara. Mas assim, muito médium mesmo. De uma forma assim, que é difícil até classificar, mano. Mas uma vez ele me contou uma coisa muito interessante. Ele falou que ele estava passando por vários ataques, ele estava assim numa fase muito braba mesmo, assim, de luta espiritual. Aí ele entrou numa rádio online chamada Rádio dos Anjos, no qual havia assim 24 horas de oração, né? O pessoal fazendo oração de banimento, de queima de maldição, e tal. Aí ele ficava ali se conectando com aquela egrégora, tentando se limpar das cargas deletérias. E naquela queimação. Aí ele falou que num momento ele ouviu vozes metálicas por detrás dele, fazendo as orações junto com ele, sabe? É, imantando alguma energia específica ali, né? Ou seja, ele ouviu vozes metálicas, velho, ao redor dele fazendo ali aquele trabalho junto com ele, né? Aí quando ele falou essa parada de vozes metálicas, eu logo lembrei da transcomunicação instrumental. Inclusive depois eu vou até comentar com ele para ver se ele tem mais detalhes sobre esse acontecimento. Então é isso aí, Caião. Valeu, tamo junto. Eu queria comentar mais uma coisa contigo, cara, sobre uma espécie de linguagem diferente que eu ando desenvolvendo. Ainda não sei exatamente como isso funciona, como é o mecanismo, mas é basicamente o seguinte: eu recebo um pensamento inteiro de um determinado assunto, de uma informação, de um conhecimento. É como se eu recebesse um filme todo inteiro. Eu não preciso analisar o filme parte a parte, cena por cena, tá ligado? Eu recebo a coisa toda num bloco só. Pá! Vem toda a informação. É como se fosse um livro inteiro de 500 páginas, 1000 páginas, que eu lesse todo numa tomada só. É um negócio até difícil de explicar, porque é outro tipo de linguagem, outro tipo de comunicação. É coisa telepática. Eu recebo um pensamento com tudo, contendo tudo. São informações densas no sentido assim de que tem um alto volume de conteúdo, só que compactado num único arquivo que dá conta de todo o recado, tá ligado? Eu não preciso assistir o filme cena por cena para assistir o filme inteiro. Eu já vejo tudo inteiro numa única cena, tá ligado? É como se fosse assim uma linguagem simbólica, sabe? Você vê o logo do McDonald's e você já sabe preço, já sabe o sabor, já sabe o tipo de comida que servem lá, já sabe como é o atendimento, já sabe tudo. Apenas com aquele símbolo você já tem ciência de tudo o que contém ali naquele negócio, sabe? Eu ando tendo muito esse tipo de linguagem, cara. Eu penso que esse é o próximo nível da humanidade no sentido de troca de conhecimento, porque a gente está chegando num patamar em que palavras já não servem mais para a gente expressar tudo aquilo que a gente já carrega enquanto conhecimento, enquanto informação, enquanto metadata, né?
A gente está começando a passos lentos, engateando ainda, mas já estamos no início de um outro tipo de comunicação humana que a humanidade vai desenvolver ao longo dos séculos bem próximos agora, né? Que é essa coisa telepática, essa linguagem mental, a nível mental. Eu não preciso abrir a boca e falar nenhuma palavra, já vem tudo direto na mente. Então, é uma coisa muito interessante. E quando você tenta explicar para uma pessoa e quando você tenta botar essa linguagem em palavras, é muito difícil porque você tem que fragmentar algo que já chegou, que já veio num bloco único. Aí você tem que fragmentar por partes e depois você transcrever essas partes em palavras explicando. Então é muito demorado, é muito lento isso. E às vezes você não consegue transmitir tudo porque falta palavra, sabe? Falta semântica. Então é um outro tipo de linguagem que está sendo baixada na humanidade. Estão fazendo esse download aí desse novo aplicativo. E é muito interessante isso, porque, pô, vai facilitar muito os processos humanos, né? As interações, as trocas de conhecimento e tal. É muito legal. Eu penso que os Anunnaki já dominam isso há muito tempo, né? E por falar em Anunnaki, eu queria te falar uma outra coisa, cara. Eu agora há pouco tava ali na janela, eu olhei pro céu e de novo eu vi aquele pseudo satélite da Starlink. Que na verdade eu nem sei se é um satélite da Starlink, mas é um tipo de um OVNI, cara, com várias luzes, que já apareceu mais de uma vez aqui, pô, no bairro. Já apareceu em São Paulo também várias vezes, tem até um vídeo aí que tá viralizando, pô. Que o cara filmou vários OVNIs lá no céu do bairro dele, né? E assim, tá uma coisa muito estranha, cara. Tá tudo um clima muito suspeito, porque olha só, no mesmo pacote a gente tem quarentena, coronavírus, pseudo-satélite da Starlink e 5G. Eu penso que isso daí são peças de um único quebra-cabeça, que não tem nada todo separado, porque eu sinto, cara, e percebo que tá tudo no mesmo conjunto, no mesmo balaio. Tecnologia 5G, quarentena, coronavírus e o satélite da Starlink, que ao meu ver não é satélite, tá? É alguma outra coisa que eles estão camuflando de satélite para a galera olhar para o céu e ver aquilo e já associar com o satélite da Starlink, mas é apenas um despistamento para desviar a atenção, ocultar o que realmente é aquilo. Então tá tudo interligado, 5G, coronavírus, quarentena, os satélites aí, que para mim são alguma outra coisa, e sem falar toda a revolução às avessas que está acontecendo na sociedade, no campo da economia, da política, está tudo sendo desmoronado, reconstruído, é, uma nova atualização do sistema de controle, né? Os empregos, então, eu até te escrevi, todo mundo sendo mandado embora, emprego não existe mais, acabou o comércio, a economia está toda fodida, e em conluio com isso, eu ando vendo muito marketing no YouTube, muito anúncio, publicidade, assim, de uma informação que eles já estão botando com muita força na mente das pessoas, que é o seguinte: trabalho online, home office, marketing digital, ganhe dinheiro sem sair de casa pela internet. E aí, eu vejo nisso uma mensagem muito clara, que eu nem sei se dá para botar em palavras, mas é uma mensagem muito clara de que, olha só, galera, agora a Matrix está passando por uma atualização, uma outra versão do sistema de controle, está tudo sendo reformulado. Então todos esses códigos, todos esses signos que estão sendo colocados aí, tá tudo interligado e são todos peças de um mesmo quebra-cabeça. Depois seria maneiro se você fizesse algum hangout falando sobre isso, né? Algum vídeo expondo a tua visão sobre isso. É isso aí, cara. Tamo junto, é nóis.